Estamos ao vivo. Bom, vamos lá então. Vamos. Bom, Zé, como eu sempre começo aqui, a primeira coisa que eu faço, e com muita alegria, é agradecer vocês. Eu que agradeço o convite. E agradeço Muito também obrigado. o carinho. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Quando eu conversei com você, eu perguntei, tá no Brasil? Você falou assim, tô chegando em São Paulo tal dia. Lembra? Sim. Então, isso para mim é um motivo de muita alegria. Pode ter certeza. E é isso. A gente vai... Eu vou fazer... Eu fiz um planejamento aqui, dizer, meu, entre aspas, que é nosso, mas para poder ter como guia. Mas a gente vai fazer vai ter um bate-papo aqui leve, Joia. contraído, sossegado, sem amarras, vamos dizer assim, tá? Para que a gente possa entregar para aqueles que estão nos acompanhando, Zé, o que é a nossa proposta aqui, o porquê nós estamos aqui. Então, eu vou começar perguntando, quem é Gisele? Fala um pouquinho de você, Gisele, por favor, e quando você iniciou na ROF. Bom, como todos já sabem, não, a grande maioria sabe, eu sou Gisele Costa, eu sou cirurgiã dentista, minha base de formação, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em PSF, que é Programa Saúde da Família, Estratégia em Saúde da Família. Bacana. Depois, sou especialista em harmonização orofacial e, por fim, eu fiz mestrado também nessa área de harmonização orofacial. Que bacana, Gisele. E para quem não sabe, a Gisele foi minha professora e a minha admiração é muito grande. Ah, obrigada. De Obrigada. verdade, de verdade. Então, mais uma vez, eu estou muito feliz pela tua aceitação, por você ter desprendido o teu tempo para estar aqui comigo, mas para a gente poder transmitir isso pro pessoal, Gisele. E eu vou fazer aqui, eu falei assim, um breve relato como que eu conheci você. Ô, Thales, coloca lá, por favor, a nossa foto. Quer ver, Gisele? Eu acho que... Ah lá, olha a gente lá. Quando tudo começou. Essa postagem eu coloquei em 30 de janeiro de 2020, Gisele. E quando eu coloquei, olha que legal. E aí pro pessoal entender, para vocês entenderem, pessoal. A admiração, ela começa e ela se estende. Legal, né? obrigada. E aí você falou, tá no CIOSP? Aí a gente vai falar sobre isso. Porque você estava no stand da Napoleão. Depois eu quero que você fale da tua participação legal, no livro. Sim. Né? Então, isso em 2020, pré-pandemia. Que legal. Né? Então, pessoal, ela foi minha professora, com muito orgulho, tá lá. Então, assim, hoje nós vamos falar de ativos, a gente vai falar de pele, que é a tua especialidade. Sim. Né? Então, assim, é um assunto que interessa a todo mundo. Eu acho que eu não consigo acreditar alguém que não se interessa por esse assunto. De tão especial que ele é, do ponto de vista de... Quando a gente olha para alguém, o que a gente vê primeiro? Pele, né? Pele, sorriso, tudo. Sim. Tá estampado. Sim. E nós devemos preocupar muito com isso, né? Com E na nossa conversa breve, você falou, né? Que você foi para esse lado porque você enxergou o seguinte, você vai fazer reposição de estrutura, mas e a pele? Né? Então, depois eu quero que você faça um relato breve, por favor, Gisele. Aliás, você pode começar. Faz um relato breve para falar para o pessoal quando você foi para esse lado, Gisele. Por favor. Bom, eu comecei a fazer harmonização orofacial em 2009. Olha. E de lá para cá, eu fui assim, fui lapidando, né? Fui lapidando. Nos cursos, eu comecei fazendo cursos com alguns médicos na época. E depois eu comecei a perceber que as pessoas, elas harmonizavam, porém não se preocupavam com a qualidade de pele que a pessoa estava naquele momento. Uhum. Ouvia o lado do paciente, muitas vezes o paciente chega e fala, eu quero colocar malar, eu quero colocar bochecha, né? Ou, por exemplo, eu quero fazer contorno do rosto. Só que
é legal ter um contorno bonito, uma Uhum. pele estruturada, porém as pessoas não se preocupavam com a qualidade da pele daquele paciente. Se estava hidratada, se tinha mancha, se tinha melasma, ou, né, ou como é que estava. A Uhum. preocupação era bem pobre, né? Então eu tive esse estalo e falei assim, não, peraí, eu gosto de harmonizar, eu amo harmonizar, mas eu acho que a gente tem que harmonizar o rosto do paciente depois da gente cuidar da pele do paciente. Perfeito. E então é essa hoje a minha prioridade. Então, assim, eu sempre avalio primeiro a pele do paciente, a Uhum. qualidade da pele do paciente, está hidratada, está desidratada, está com flacidez, tem colágeno, não tem, tem mancha, não tem. E aí depois, o meu próximo passo é, sim, preencher, harmonizar ou bioestimular, né? Uhum. E então foi isso que me levou mais para esse lado de pele. Então, eu sempre que o paciente chega, né, senta comigo e vai para uma avaliação, eu sempre explico, ouço, claro, sempre o meu paciente Uhum. e depois eu dou a minha visão. Porque a gente, como profissional, a gente tem que passar também a nossa visão para o paciente. Às Com vezes o certeza. paciente chega com a visão, assim, eu quero preencher, eu quero colocar fios, mas e aquela pele? Está preparada para receber tudo isso? Né? Perfeito. Então a gente precisa avaliar, né, a pele do paciente antes de mais nada. E Uhum. a gente dá o nosso feedback para o paciente, porque o paciente chega, né, ele vai na internet, faz uma busca, o rosto da Juliana Paz está assim, assim, assado, eu quero o meu também. Tá legal. A gente pode chegar próximo, até porque você não é a Juliana Paz, Exatamente. né? A gente pode chegar próximo, a gente pode melhorar aqui e ali, mas antes disso, né, eu tô identificando que a sua pele tá, né, falta água, falta vitamina, tem algumas manchinhas. Que Certo. tal a gente começar pela pele, né, e depois a gente partir, né, para sua ideia, que é preencher aqui, ali, né, e por aí Bacana. vai. Bacana. Você vê, Gisele, você entrou exatamente onde eu já ia perguntar para você. Como é que você vai fazer chegar isso até o teu cliente? Como é que você vai fazer essa abordagem? E você já respondeu, que é primeiro entender a queixa principal dele, Exatamente. né? Porque o que ele consome normalmente? Aí, falando pro pessoal que vai tá ouvindo a gente aqui e vai ouvir isso aí. E ouvir e ver a gente posteriormente. Ele consome o preenchimento. O contorno, como você falou, o fio, tal, tal, tal. Consome na internet, nas redes sociais. Isso. Mas, Gisele, essa preparação da pele, você imagina você unir essas duas coisas, Gisele. A preparação da pele, primeiro, para você trazer o viço, o brilho, a textura bonita da pele, e depois você faz tudo que ele veio buscar. Se eu fazer essa junção, o que você vai entregar para ele, né? Um padrão ouro. Padrão ouro. É um padrão ouro, com É, certeza. com Que legal, certeza. que É. bacana. E aí, a gente vai falar de ativos, né? A gente vai falar de coisas que podem ajudar e auxiliar nesse resultado. Sim. Então, Gisele, a gente vai falar um pouquinho sobre vitamina C. Eu fiz uma breve anotação aqui, só que eu gostaria que você aprofundasse. Porque assim, como a gente estava falando antes aqui, a minha intenção aqui é informação para o pessoal, aqueles que são da nossa área, que estão na ROF e ainda não fazem essa preparação toda, que é extremamente importante, ou aquele que pretende fazer ROF e ele está sem norte. Ou seja, o que eu faço? Né? Então, eu vou fazer o curso de fios ou eu vou fazer o curso para poder preparar a pele primeiro para poder entregar o padrão ouro, como você falou, Gisele. Então, assim, então a intenção é essa. Vamos falar sobre vitamina C e o que eu coloquei aqui, a pergunta é para que serve, como é feito o uso da vitamina C. Aí eu coloquei uma breve observação que fortalece o sistema imunológico, né? Combate radicais livres e auxilia na absorção de ferro. É uma Isso. coisa que eu coloquei aqui para poder dar um geral. Agora, vamos transferir isso para o dia a dia seu, principalmente, Gisele, que você
usa a vitamina C. Então, conta um pouquinho da vitamina C, a importância dela, como é que você faz o uso. Se você faz... você fez uma postagem essa semana que eu achei incrível. Vamos começar por dentro primeiro. Né? Exato. Vamos começar por dentro primeiro. Então, vamos falar da vitamina C, depois a gente vai falar da B3, a gente vai falar do resveratrol e vamos finalizar com o ácido hialurônico. Então, eu quero que você fale sobre a vitamina C, por favor. A vitamina C, eu gosto, na verdade, a gente né, escolheu alguns ativos, assim, que Isso. são os mais tranquilos de usar e que tem uma resposta bastante satisfatória. A vitamina C, ela, além de clarear as manchinhas que estão superficialmente na pele, ela é anti-inflamatória, ela também auxilia na formação de colágeno, né? Aquilo, como eu falei, ela ajuda a despigmentar, né? Dependendo de onde essa mancha está localizada. Certo. Então, eu gosto bastante da vitamina C, até para as mulheres que estão grávidas, né? Muitas vezes elas falam assim, eu tô grávida, não posso fazer tratamento. Todas essas vitaminas que a gente colocou aqui, elas podem ser usadas, inclusive, em gestantes. Que bacana. Então, a vitamina C a gente pode fazer tanto por via oral, como tópica, como também injetável. Injetável, ela incomoda um pouquinho, porque ela arde, mas a gente misturando com outros ativos, ela arde menos e o resultado é bastante gratificante. Que bacana. Então, Zé, manchas, ela vai auxiliar, então, na despigmentação. Isso, ela ajuda a clarear as manchinhas, assim, que estão bem superficial, né, na pele, ela ajuda a clarear. Tá. Gisele, concentração dela. Qual que é a concentração dela para fazer o uso dela? Por que eu estou perguntando isso para você? A gente vê alguns produtos aí que fala que tem 30%, 20%. Existe um padrão, assim, olha, no que você falou, né? Vamos pensar no que você transmitiu aqui. Olha, para poder você fazer o uso no dia a dia, você usa com a concentração tal. Você pede para manipular esse tipo de vitamina C, para uso tópico. Tópico, pessoal, é passar, Isso. né? E aí você tem ela em cápsulas, provavelmente injetável, como você falou, né? Exato. Então, no tópico, vamos falar do tópico, que é o que o pessoal entende aí como passar na pele. Isso. A concentração, José? 15%. 15%. 15% já vai ter uma resposta bem legal e dá para... E a vitamina C a 15% eu acho até em farmácia. Né? Que bacana. E é uma vitamina que é super bem-vinda na pele, né? Eu sempre digo, né? Quando vai usar esse tipo de vitaminas, mesmo não usando as vitaminas, né? Às vezes chega o paciente... né, para fazer a avaliação, aí você começa a conversar, o paciente fala assim, eu não uso nada, doutor, eu não uso nada e morro de preguiça. Então, vamos lá, eu sempre falo, então vamos começar né, com a vitamina C e o uso do protetor solar, só são duas coisinhas, vamos começar? E aí, depois, aos poucos, eu vou inserindo, né, conforme a necessidade de cada paciente. Que legal. Aí depois a gente não conta de cara, porque senão eles já desanimam. Então eu sempre começo com a vitamina C e o protetor solar. Aí depois, quando eu vejo que o paciente aderiu àquilo que eu pedi... Você condicionou ele. Aí eu já, antes da vitamina C, eu já indico um tônico. Aí depois já tá o tônico, a vitamina C, o protetor solar e por aí vai. E aí a gente vai adequando conforme cada necessidade de cada paciente. Que bacana. Porque o que é difícil... E as pessoas, assim, quando você já fala, olha, sua pele precisa disso, quando você já dá 3, 4, aí o paciente desanima. É verdade. E até, assim, a gente sabe que para quem nunca usou nada, e aí você chega no banheiro de manhã e tá lá aquele arsenal de coisas, você fala assim, peraí, eu tenho que acordar que horas? 4 horas da manhã? Para poder preparar e não é passar assim. Tudo. E não é assim, né? Eu sempre falo assim para os meus pacientes, olha, as pessoas perguntam, mas você usa? Eu sei que sua pele é maravilhosa, mas a minha pergunta é, você usa tudo isso? Eu imagino que devem perguntar para você. Eu uso, eu sou super fiel
Mas que horas você acorda? Gente, não precisa acordar mais cedo. Sabe o que eu faço? Eu saio do banho, vamos lá, tônico. Enquanto o tônico seca, eu vou lá, já começo a colocar minha roupa. Secou, já vou lá, volto no banheiro, passo mais o próximo passo. E aí, eu vou me arrumando e vou passando. Eu não fico lá esperando, porque senão, pelo amor de Deus, aí realmente eu tenho que acordar às 4 horas da manhã. Mas não é isso que eu faço. Eu não acordo mais cedo por conta disso. É uma questão de acostumar mesmo, de você colocar, de você Faz um planejamentozinho. Exatamente. Se você vai inserindo aos poucos na sua rotina, fica fácil de usar. Bacana. E você fica aí com a pele maravilhosa e mostrando menos a idade que você tem. Não que ninguém queira aqui, né, esconder a idade que tem, mas se a gente pode chegar na idade que a gente tem com a pele melhor, por que não? Com certeza. Né? E aí veio o que você falou. Não é sobre voltar aos 20 anos de idade. Não, eu não voltaria. Se você quiser, se você perguntar assim pra mim, você gostaria de ter 20 anos? Não. Eu quero ter a idade que eu tenho e assim, né, se eu puder melhorar, né, desacelerar o meu relógio biológico, por que não? É isso aí. Esse eu acho que é o ponto-chave, na verdade, né, Gisele? Você evoluir, como você falou, desculpa, você pode concluir, evoluir como você falou, 20, 30, 40, 50, exatamente. 60, olhando no espelho e falando... Eu tô bem. Isso. É assim que eu quero estar, né? Não quero os meus 20 anos de jeito nenhum. Que Até bacana. porque, assim, com meus 20 anos eu não tinha conquistado tudo que eu conquistei hoje. Então, assim, eu amo a minha idade, mas quero estar bem pra minha idade. É isso. E isso, essa percepção também vem com maturidade, né? Com certeza, com certeza. Essas reflexões, a gente falando pra turminha mais jovem aqui, eles vão falar, que isso, não sei o quê, mas espero chegar o teu tempo, que você vai entender exatamente o que está sendo conversado aqui, né, Zé? Com certeza. Que fantástico. Você sabe que dentro das conversas aqui, Zé, a gente tem na minha percepção, a gente tem essas que a gente fala sobre isso, que pode fazer tanta diferença, né, Zé, para a percepção de todo mundo que vai ver, não só concentrado aqui, como um panorama. A vida, ela é dinâmica, ela vai acontecendo. E a gente consegue retardar um pouquinho, como você falou, no sentido de, se você suplementar, se você tiver vitamina, se você tiver reposição hormonal, você vai ficar um jovem forever. Exatamente. Para sempre, quase, né? O envelhecimento está acontecendo para todo mundo. Ninguém foge, né, Zé? Não. A partir do momento que a gente nasce, já começa a envelhecer. Exatamente. Então, isso eu acho fantástico nas nossas conversas. Então, pessoal, vitamina C, eu acho que deu para vocês terem um panorama, uma ideia do quanto é importante e o quanto pode ajudar. Gisele, eu vou interromper um pouquinho, que eu quero pegar a tua canequinha, para você tomar a tua água na hora que você quiser. Parou? Não vai parar, não. A gente eu falei pra você que é dinâmico. Não, você deixou. Você guardou? Pra você poder tomar a água. Gente, eu já guardei a minha caneca. Olha que legal. Com medo de esquecer, porque ficou tão linda a ideia. Eu falei, não, pera lá. Que bom que você gostou. Mas eu tô olhando aí, eu falei, a Gisele vai ficar com sede em algum momento aí. Vamos colocar ela aqui. O medo de... Porque a gente vai falando, Gisele, e a gente sabe que... a garganta seca. Exatamente. Hidratar um pouquinho, enfim. E aí, Gisele, a gente falou sobre... Nós combinamos também de falar sobre a vitamina B3. E aí, eu coloquei, como eu fiz com a vitamina C, eu fiz com todos eles aqui. Converte o alimento em glicose, reduz o cansaço e fadiga. Vamos aplicar isso na ROF, vamos aplicar isso na pele. Mesma coisa, né? As indicações, quando que você entra com a vitamina B3, como é que faz, é o mesmo esquema da C ou não? Então, vamos falar da B3 agora. Então, a vitamina B3, eu acho bastante importante também inserir ela nesse contexto todo, porque não adianta você, por exemplo... quando a gente fala de ativos injetáveis, por exemplo, eu injeto a vitamina C, eu injeto a vitamina B e por aí vai. Uhum. Se a vitamina B3, em específico,
quando a gente associa ela ajuda o sistema imunológico, ela ajuda as células a se comunicarem. Bacana. Então, por que que a gente sempre insere ela junto com essas outras? Porque ela ajuda nessa comunicação, Uhum. né? E quando a gente fala de vitaminas via oral, né? O legal é sempre a gente pedir o exame para o paciente, né? Para a gente poder suplementar na dosagem correta. Uhum. Porque, às vezes, tem muita gente também suplementando o paciente. Por exemplo, vou prescrever uma vitamina C, uma vitamina D. Mas esse paciente precisa? Será que a Será que ele dosagem está está compensado? correta? Ué. Exatamente. Como é que você vai dosar? Porque se ele não precisa, Uhum. você pode mudar o tipo de vitamina que você vai prescrever, adequando a necessidade dele. Certo. Porque se ele tá ok de vitamina D, de vitamina B, por que eu vou suplementar? Então, peraí, deixa eu ver onde está pobre para eu suplementar onde está pobre, Uhum. para eu ter uma resposta legal. Porque senão, você prescreve porque é uma boa vitamina, mas só que o paciente vai ingerir e vai liberar e não vai absorver nada daquilo, porque ele não Certo. precisa, ou seja, ele gastou dinheiro à toa, né? Não está precisando. Sem precisão, né? Então, a vitamina B3 é legal a gente sempre associar, mediante a necessidade, para que ela auxilie nessa comunicação, nessa absorção, além disso que você já citou anteriormente. Então, pessoal, tá vendo a importância de se fazer um exame para poder ver o que o organismo está precisando, o que aquela pessoa em específico está precisando para você poder indicar. Exato. Senão vai ser perdido. Sim. Não vai adiantar. O paciente vai gastar dinheiro à toa, a resposta na pele do paciente vai continuar a mesma, você não vai ter uma resposta diferente, não vai ter você não vai atingir aquilo que você idealizou, né? Então, o ideal, quando vai fazer suplementação oral, é pedir o exame para o paciente. Perfeito, perfeito. Depois, aqui, mais embaixo, Gisele, eu só vou antecipar e depois a gente volta nisso. Se nessa composição do tópico é usado algo para poder ajudar na absorção, algo que ajuda a conduzir, se você faz. A gente vai voltar isso aqui, eu vou explicar para você. O resveratrol, eu coloquei aqui, que protege contra o estresse oxidativo, previne doenças cardiovasculares, aonde ele chega, né? Neurológicas, hipertensão, diabetes, além de Alzheimer e Parkinson, né? Exatamente. Então, assim, eu tô colocando isso aqui só para poder dar uma ideia do quão importante que são tudo que nós estamos falando. Agora, como é que você insere isso na ROF? Como é que você faz essa indicação? Quando e por quê? O resveratrol, ele é um potente antioxidante, né? Então, assim, ele e a vitamina C, para mim, eles andam juntos. Mão dada. Assim, é isso, que atuam contra o envelhecimento, porque além deles trabalharem contra os radicais livres, ele hidrata a pele, ele auxilia no rejuvenescimento. Então, o resveratrol, para mim, ele é o número 1 de todos eles. E a gente encontra ele em várias, né, até nos alimentos, até no vinho, né, bastante falado. Bacana. Claro que é uma dose, viu, gente? Não é pra tomar vinho todo dia, toda excesso, hora, né? porque o álcool também inflama, o álcool também tem lá os seus prejuízos, né? Com certeza. Mas o resveratrol, ele é um potente antioxidante e contra rugas finas, ele auxilia bastante. Rugas finas, você falou? Então, é suplementação. Suplementação, tem injetável também. E tem alguns ativos também tópicos também que a gente acha... Claro que assim, quando a gente fala de tópico e que é vendido em farmácia, a concentração é pequena, né? Até por segurança do fabricante. Mas quando a gente fala em injetável, a gente consegue dosar tudo isso, né? E aumentar aí a dosagem e potencializar mediante a necessidade do paciente. Bacana, bacana. Agora,
a gente vai falar aqui eu acho que o que todo mundo conhece. Até agora a vitamina C, o pessoal acho que é bem difundido, né? Bastante. É bem conhecida, né? Muito conhecida, né? Então eu acho que se a gente falar para profissionais da área ou falar para leigo, quem não entende, ele pelo menos ele conhece. Sim, né? sim. A vitamina C, ela tem essa característica, ela é muito difundida, sim. todo mundo sabe. Agora, eu acho, talvez uma visão minha, só uma observação, o ácido hialurônico, eu acho que é o queridinho. Você concorda? Sim, também é. Né? Porque... Eu tô falando isso porque ele também é muito difundido. Então, eu acho que o pessoal hoje está conhecendo bastante, está ouvindo falar muito do ácido hialurônico. E aí, Zé, eu quero que você fale do ácido hialurônico. E aí eu quero que você pontua, para mim, a maneira que você usa, tá? No caso de se você usa ele injetável, tipo as pápulazinhas, para você falar como é que você usa. Fala sobre o ácido hialurônico, da importância dele, que eu coloquei aqui, mas eu vou deixar você falar sobre isso, e o meio de aplicação. Bom, o ácido hialurônico, a gente tem ele também em várias densidades, né? Certo. A gente tem ele mais maleável, que é o que a gente usa como pápula, né? Que serve como hidratação, certo. Né? Além de hidratar, ele aumenta a espessura dérmica, né? Do paciente. E devolve o viço, né? O brilho, né? E quando a gente fala de brilho, muitas vezes é bom deixar isso claro. Quando a gente fala de brilho, o paciente fala, mas eu não quero minha pele oleosa. Brilho e pele oleosa são coisas diferentes, né? Então, a pele que tem viço, que tem brilho, né? Além dele devolver o viço e o brilho, a gente coloca água naquela região, né? Quando a gente falando ainda de injetável. Então, eu gosto bastante. Esse também é um dos procedimentos que eu acho que dá bastante resultado quando a gente fala em qualidade de pele, em pele bonita, né? Que é o ácido hialurônico injetável em pápula. E tem também o de uso tópico, né? Que também acaba auxiliando. Quando a gente injeta e a gente também faz ele de uso tópico, a gente complementa, né? Tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Né? Então, as informações ali se cruzam e dá uma resposta bastante satisfatória para o paciente. Né? Então, eu gosto bastante do ácido hialurônico. As pessoas, às vezes, confundem bastante quando a gente fala de ácido hialurônico, e é fácil de ser confundido, porque como a gente tem ele injetável também, e tem tópico, e aí a pessoa fala, mas eu quero... Quando você fala assim, mas vamos fazer o uso do ácido hialurônico tópico? Aí o paciente fala, mas como assim? Mas não é você que vai colocar? Não, eu também vou colocar, mas você também vai usar em casa. Isso é bacana você falar, Zé. E o porquê que eu gosto bastante do tópico também? Porque o paciente que tem pele mista ou tem pele bastante oleosa, o ácido hialurônico não potencializa isso. Né? Então, a gente pode usar ele em pacientes com pele seca, paciente com pele mista e paciente com pele oleosa. Ele não vai potencializar. O paciente, quando tem a pele seca, ele vai ajudar na hidratação. Certo. O paciente, quando tem a pele mista ou oleosa, também ajuda, mas ele não potencializa a oleosidade na pele do paciente. Isso. Então, ele tem essa característica que é bastante importante. Isso é bacana. Então, para o pessoal entender, Gisele, aqueles que não têm ainda contato com o ácido hialurônico, pápula, você vai usar essas... uma seringuinha com uma agulhinha bem fininha e você vai aplicar ele bem superficialzinho, né? Dá para fazer um full face. Sim, com certeza. Né? Sim. O uso tópico nós já falamos aqui, né? É para passar. Agora, Gisele, eu coloquei uma observação aqui que eu particularmente... eu quero que você me fale sobre isso daí. Existe algum meio que ajuda o ativo a permear na pele, como, por exemplo, o Pentravan? Quando você vai fazer o manipulado, existe algum meio algo que você coloca para potencializar ou não? Se você pede para manipular ele na concentração ali e já indica
como que vai ser feito o uso. Eu estou perguntando isso para você, Zé, porque assim, porque eu quero que você fale uma coisa que eu acho bacana, Zé, o pessoal entender o seguinte, quando você faz o uso tópico, né? Quando você passa o ativo na pele, quanto dele que a pele absorve? 3%, 10%? Você entendeu aonde eu quero chegar? Sim. Para o pessoal entender. Porque tem gente que fala assim, mas eu já ouvi falar, eu já ouvi isso, né? De clientes. Eu já ouvi falar que você passa e perde muito, a pele não absorve nada. Então, quer dizer, é perdido? Claro que não, nós estamos falando sobre isso aqui. É um assunto rico demais, né? Para pensar dessa forma. Sim. Mas tem alguma coisa que você pede para colocar para poder potencializar ou não? Outra coisa, o microagulhamento. Você, na sua opinião, um microagulhamento e você colocar o ácido hialurônico ajuda? Só para o pessoal, porque, como eu falei para você, quem vai ver a gente aqui, Zé, a gente vai nortear eles. Vocês vão para a parte de pele, então eu gostaria que eles tivessem um leque bem aberto para poder decidir. Falar assim, ó, a dor é uma área que eu já tenho Quando eu ouço falar sobre pele, já me deixa feliz e me chama a minha atenção. E depois que a doutora Gisele expôs tudo isso, né, no podcast, eu acho que eu vou para esse lado. Então, eu queria que você me falasse, Gisele, sobre isso. Então, quando a gente faz o uso, né, dessas vitaminas, né, de uso tópico, a gente, voltando só mais um pouquinho, a gente precisa realmente avaliar a pele do paciente Certo. com um olho muito clínico. Por quê? Se aquele paciente tem uma pele muito espessa, ele vai ter um pouco de dificuldade dessa absorção. Legal. Se o paciente é um paciente que não faz limpeza de pele, é um paciente que não faz uso do protetor, tudo isso dificulta um pouco nessa absorção. Então, eu sempre falo, principalmente as mulheres, né, que usam muita maquiagem. A limpeza de pele, ela é fundamental para ajudar nessa absorção. Como a gente usa muita maquiagem, os poros, ele com o passar do tempo, ele começa a entupir, digamos assim. Ele sela. Né? Ele vai selando por conta daquela maquiagem e falando de Muito muitas bom pessoas isso, que Gisele. também dormem de maquiagem. Gente, não faz. Peraí, deu uma travada aqui. Peraí. Se a gente continua ao vivo. Deixa eu deixar a câmera nela. Tá. Desculpa. Beleza, voltamos. Voltamos? Voltamos. Então, pessoal, só para poder falar para vocês, pedir desculpa, a gente teve um travamentozinho ali que acontece, a parte técnica, e a gente está voltando. Então, vamos lá, Gisele. Quando travou ali, você estava falando de maquiagens, principalmente, que se você vai usando a maquiagem com frequência, e é o habitual, você causa um selamento. Aqueles poros, eles fecham, e aí atrapalha um pouquinho o ativo. A permear. Isso, Com a permear, certeza. né? Então, pode continuar, por favor, Sim. Zé. Então, assim, o ideal é sempre, usou maquiagem, chega em casa, né, remove a maquiagem de forma correta, lava o rosto, porque tudo isso ajuda, né, os poros a se manterem limpos, né? Certo. E mesmo para os homens que não usam maquiagem, também tem que fazer a limpeza de pele. Porque no dia a dia, o suor, né, a oleosidade da pele, por isso que tem muita Poluição. gente que tem acne, exatamente, a poluição, né, que hoje, né, é um dos grandes problemas, né, inclusive quando a gente fala de pele, né, a gente tem isso como que vem na contramão do que a gente quer para a pele. Então, assim, mesmo os homens precisa fazer a limpeza de pele. Certo. Né? Tudo isso ajuda, né? A limpeza de pele vai ajudar na absorção do ativo. Certo. Além disso, né, fez a limpeza de pele, se o paciente tem uma pele muito grossa, uma pele muito espessa, aí eu entro com peeling químico. Bacana. Aí o peeling, ele dá uma afinada na pele do paciente. Certo. E aí a permeação
acaba sendo mais rica. Bacana. E, além disso, né, quando o paciente não tem uma pele muito espessa, né, que o paciente está ok, está com a pele bem ok, bem limpa, Uhum. eu uso também, eu faço uso do dermatoscópio. Com o dermatoscópio eu consigo, né, visualizar, né, como está a pele do paciente. Então, através disso, eu vou direcionando o paciente. E se o paciente não tem uma pele muito espessa, e quando tem a pele espessa também, que depois eu faço o afinamento, se houver necessidade, eu faço microagulhamento para me ajudar aí na permeação desses ativos. Bacana. Ô Gisele, você falou algumas vezes aí sobre o protetor solar, da importância. O pessoal pensa que protetor solar, sol liga com sol, mas ó, As luzes também, né? Então, é bastante importante. Mas eu não tenho paciência. Eu tenho preguiça. É o que eu mais ouço na clínica. Eu posso Então, imaginar. tá bom. Então, começa somente com protetor solar, depois a gente volta a conversar. Quando o paciente insere o protetor solar dele na rotina, aí eu vou pela beirada, como diz o mineiro. Ótimo. É isso aí, vai E aí contornando. vai inserindo. E aí, quando você vê que o paciente vê a resposta na pele, aí o paciente começa a fazer adesão e começa a gostar. E a gratidão, então, hein, Gisele? É gigante. Ainda é bem gigante. que você me falou, É, né? E eu acho assim, eu tenho certeza, respeitar o tempo de cada um, né? Em cima do que nós estamos falando aqui, você vai falar de vários, eu vou chamar de produtos, só para ficar fácil, produtos para você passar, às vezes você não vai conseguir aquele resultado, porque ele não vai fazer. Aí você começa com um protetor solar, por exemplo, e depois você vai incluindo, isso. porque ele já entendeu. Ele viu que não tem dificuldade nenhuma, né? E no dia a dia dele ele vai fazer isso com uma tranquilidade muito grande, né? Com certeza. Inclusive, assim, no meu dia a dia, eu vejo que os homens têm mais fácil adesão Olha isso. do que mesmo as mulheres. Eu não sei se é porque as mulheres pesquisam muito e aí acaba meio que fazendo autodiagnóstico, começa a usar porque, assim, os homens, quando você vai conversar, os homens dificilmente tem alguma coisa em casa. Eu já tô usando. A mulher, quando ela chega lá, doutora, eu tenho isso. Você fala assim, então vou fazer o seguinte. Você vai chegar na sua casa, aí você tira a foto e me manda o que você tem e a gente readequa o que você vai usar e o que você não vai usar, se você está usando coisa demais ou coisa desnecessária. Porque assim, se a paciente já chega falando que tem muita coisa em casa, você ainda vai pedir para ela comprar mais? Né? Então, né, peraí, né? Vamos organizar tudo isso. Bacana. Então, às vezes tem muita coisa e não sabe explicar o que tem. Né? Aí eu peço para tirar foto, me manda, ou eu incluo, ou eu mando tirar e vamos usando só isso, e depois a gente vai inserindo o que você já tem até finalizar e depois a gente reorganiza tudo isso. Legal. Eu acho que isso é uma curiosidade, eu acredito que de muitas pessoas. Tem horário para se usar? Por que existem produtos que são indicados para passar pela manhã e alguns que chegam a falar, ó, você passa à tarde e os noturnos? Por que existe essa diferença, para o pessoal entender, Zé? Então, alguns por exemplo, quando a gente falando de sérum, o tônico pode ser usado de manhã e à noite, e aí ok. Mas quando a gente fala de um hidratante também, pode usar manhã e noite. Mas quando a gente fala de sérum especificamente, o sérum manhã, o sérum noturno, é bem proposital isso, porque quando a gente seleciona esse sérum noturno, que ele tem que ser noturno, e muitas vezes chega o paciente e fala, eu tenho esse da noite, mas eu uso ele de manhã e noite. Eu uso quando acordo e uso quando vou dormir também. Geralmente, esse sérum noturno, eles têm ativos clareadores que não pode tá na luz do dia, por exemplo, tomar sol com ele. Né? Porque aí pode acontecer de ter o efeito contrário. Né? Por exemplo, se é um sérum que tem um ativo clareador que não pode, né, receber luz, aí, né, a gente vai ter um efeito contrário, não o efeito que a gente desejava.
Então, pessoal, tá aí. O noturno tem explicação, tem o motivo para ele ser usado à noite, e o diurno, né, ao longo do dia também, né? Isso é muito importante, porque você vai ter um efeito indesejado. Exatamente. Né? Ou às vezes nem tem a resposta esperada, exatamente, porque não usa corretamente. Né? Por isso que às vezes quando o paciente fala assim, mas eu já tenho isso, mas eu não vejo resultado. E às vezes a pessoa tem coisas boas em casa, mas não está sabendo usar. Por isso que eu, assim, conscientemente, eu falo, não, vamos lá. Você falou para mim que você tem isso, tem aquilo outro, então vamos fazer o seguinte, mas não sabe explicar direito o que tem. Então você chega em casa, às vezes são coisas manipuladas, que vem de outro profissional, e às vezes a pessoa tem coisas boas em casa e não está surtindo efeito porque não está usando corretamente. Bacana. Aí a gente volta a conversar, você vai usar assim, e depois você vai voltar comigo daqui 15, 20 dias. Isso é muito importante. Né? Eu vou pedir pro Thales colocar uma imagem. Thales, coloca a imagem onde a Gisele mostra. Pode passar, por favor. Gisele, vamos falar sobre isso daí. Você, lá, ó. Por que eu coloquei esse aí? Controle do tempo em suas mãos. É tudo isso que a gente está falando, né? O controle do tempo realmente está em nossas mãos. E é muito tranquilo. Quando eu falo de pele, eu sempre gosto de deixar frisado isso. Sempre lavar, hidratar e proteger. Sempre. Começando por esse caminho, já é um bom começo. Bacana. E vai ter uma resposta já bastante feliz. E aí, assim. pessoal, ó, pra você ver a importância. Eu deixei isso daí e a Gisele só colocou a cerejinha em cima do bolo. Que tudo que nós conversamos, né, Gisele? Tá aí, o controle do tempo em suas mãos. Esse foi um congresso que eu fiz semana passada. Isso, foi um congresso que assim, riquíssimo. E que ele tá, assim, ele contribui com o meu raciocínio. Eu amo esse saúde estética. O nome já diz tudo, né? Saúde estética. Né? Hoje a gente vê os profissionais visando bastante estética e dinheiro. Então, assim, vamos pensar como pessoa, né? Como gente. Colocar né? saúde na frente. Exato, saúde. E claro que a estética, quem é que não gosta, né, da estética? Eu gosto, né? eu amo a estética. Mas a gente, né? Vamos começar pela saúde e depois a gente vem com a estética, né? Não ao contrário, né? A gente está lidando com pessoas, com gente, com saúde, com vida, né? Então, eu acho isso bastante importante. E por isso que eu gosto bastante desse congresso. Que legal, gente. Né? Que legal. É o Congresso Saúde Estética. Eu tive palestrando lá e falando exatamente disso. Né? E eles, a linha de raciocínio deles é riquíssima, né? Porque eles começam a tratar do paciente de dentro para fora. E nós, dentistas, também, a gente tem uma frase que a gente fala, né? A saúde começa pela boca. É isso aí. Né? Então, vamos tratar o paciente, né, de dentro para fora. E depois, né, a gente... Um todo, né, Zélio? O paciente ele tem que estar mentalmente equilibrado. Exatamente. Ele tem que estar, o organismo dele tem que estar reguladinho, a pele dele tem que estar ok. Ou seja, saúde... O resto veio... Na verdade, assim, quando você tem tudo isso, né, Zélio? Quando você começa a tratar de dentro para fora, você faz o equilíbrio, você tem tudo isso e o reflexo vai ser aqui, ó. Exatamente. Né? O semblante da pessoa, a felicidade, a pele, tudo isso, né? A satisfação, né? Que bacana. Então, esse foi o motivo de eu ter colocado isso daí. Esse congresso é maravilhoso. Põe o próximo... que eu quero que você fale um pouquinho, uma coisa que é, olha lá, melasma. O que é melasma e rosácea? Eu coloquei duas coisas aqui, Gisele, porque assim, como eu falei, além de falar isso pro pessoal, para todo mundo que está nos ouvindo e vai nos ver, eu costumo dizer o seguinte, isso aqui vai ficar eternizado, porque vai estar no YouTube lá, só se derrubar o YouTube. Vai ficar lá. Então, daqui 10 anos, o pessoal procurar, nós vamos estar lá falando com eles, né? Provavelmente os ativos vai ter tido vai subir um degrau, né? Vai ser incluído outras coisas, mas aqui a gente está falando do que nós temos hoje, né? Para poder a gente criar essa sensação de bem-estar e
falei com o Calil semana passada, os olhos, né, Gisele? O que os olhos veem. Tô olhando a Gisele, tá tudo em ordem. Os olhos, eles acusam, né, Gisele? Então, uma pessoa que tá maltratada, vamos dizer, os olhos vão acusar. Não é tem isso? um olhar entristecido, Exatamente, né? exatamente. É muito importante a gente ter tudo isso. Por que eu coloquei do melasma? Primeiro que a Gisele é expert em melasma. Ela tá em congressos, ela tá falando sobre isso. A Gisele é palestrante internacional e aqui no nosso país. Então, a Gisele, uma hora tá aqui, outra hora tá lá, é do mundo, né, Gisele? É do isso mundo. eu acho fantástico. Eu acho isso aí muito bacana. Então, o que eu queria... Eu acho que é uma curiosidade, Gisele, não só minha, mas de todos. Melasma e rosácea, os dois são tratáveis. São. Agora, eu quero saber... o quanto eles são efetivos e a questão da recidiva. São recidivantes? Não são? Vou tentar resumir isso aqui. Gisele, quando você trata um melasma e você vai nele a fundo, vamos dizer assim, você realmente trata, olha o nome, tratar o melasma. A recidiva dele é alta. Quando que acontece essa recidiva? Se acontece, ou você pode chegar para mim e falar, o negócio é o seguinte, quando você trata o melasma, você vai na causa e você começa de dentro para fora, você resolveu o melasma e nunca mais volta. Então eu quero que você me dê um panorama disso, por favor, Zé, porque isso é um interesse de todo mundo, mas é uma curiosidade minha. Então, tanto o melasma como a rosácea é um processo inflamatório que está acontecendo ali dentro, né, do paciente, né, um desequilíbrio do sistema imunológico, ou é genético, né, ou é por conta de muita exposição solar, né, ou porque, né, o paciente tem uma alimentação bastante ruim. Então, assim, são várias causas. E, mais uma vez, para a gente identificar, a gente só vai conseguir identificar o porquê daquele melasma se a gente fizer uma anamnese bastante detalhada, Certo. bastante única, bastante pessoal, bastante direcionada. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas tratando o melasma, passa produto e vai para casa. Você chegou no ponto que eu queria. E não de uma maneira assim, superficial, né? E aí, claro, né, o paciente vai passar aquele produto, pode acontecer de clarear, pode clarear, né? Só que vai ter recidiva, com certeza, porque aquele melasma não foi tratado pela raiz. Isso, entendeu? era isso. Não foi tratado como ele deveria ser, né? Por que aquele paciente tem melasma, né? É genético? É alimentação? É um processo inflamatório que está acontecendo? É desequilíbrio hormonal? Pode ser um conjunto de tudo isso? Pode. Mas a gente só vai descobrir se a gente fizer uma avaliação detalhada e única. Focada para cada paciente. Né? O que as pessoas têm que entender é parar de tratar melasma como se o meu melasma fosse causado pelo mesmo motivo do seu, do amigo, do vizinho. Então, assim, cada pessoa, né, se a pessoa que tem o melasma, às vezes a sua predisposição é diferente da minha. E qual é a sua e qual é a minha? Então, por isso que a gente tem que fazer a anamnese detalhada. Bacana. Né? E única, né? Tratar o paciente como se ele fosse único, né? E parar de multiplicar a receitinha de bolo, porque senão o resultado realmente é pobre e muitas vezes acaba causando a hipocromia, né? Que o paciente, ao invés de ter aquela mancha acastanhada, ela passa a ter a mancha branca. Né? E a mancha acastanhada, a gente consegue controlar e até fazer com que ela desapareça. Já a mancha branca, a gente não consegue, né, fazer com que ela desapareça. E aí o paciente que já tinha aquela mancha acastanhada, o profissional provocou aquela mancha branca, né, que é a hipopigmentação, o paciente acaba ficando com as duas manchas
né? E aí o paciente que tinha uma mancha acabou ficando com 2. Ganhou uma de presente. Exato, ganhou uma de presente. Eu sempre falo exatamente essa frase. É. Acaba ganhando uma de presente. E aí, por isso que eu sempre falo, vamos tratar o melasma pela raiz e Ótimo. tratar o paciente como se ele fosse único. Entender o porquê Uhum. ter desencadeado aquele melasma. Se é pós-gravidez, né, que a gente chama de cloasma, né? O cloasma é o melasma que foi desencadeado durante a gravidez, Certo. né? Então, tudo isso a gente precisa entender para eu saber como eu vou resolver aquele problema, Perfeito. né? Como eu vou tratar do meu paciente. Você foi no alvo. Você acertou o alvo. Sabe quando você vai... Porque o que eu perguntei, Zé, é para o pessoal entender. Tá vendo, pessoal? É entender cada caso. O melasma, você não trata ele de maneira igual. O polimento de um carro, Gisele, você tem granulação no polidor do carro. Eu estou usando só para o pessoal entender. E cada um tem uma função. Então, se você não entender o porquê do melasma, como é que você vai tratar? Não é uma receita de bolo, Não, né, não Zé? dá para ser, não dá. Não dá. Isso. Quando a gente olha para o paciente, né, como deveria olhar, Uhum. como deve Com olhar, zelo. com zelo, com brio, né, como você mesmo falou, aí você vai cuidar e você vai resolver. Você consegue entregar, né, Zé? Consegue entregar com certeza. E aí Que uma bacana. pergunta que, assim, o paciente de melasma, principalmente, quando chega, né, na clínica, a primeira coisa que o paciente pergunta, o melasma tem cura? Não, o melasma não tem cura, mas ele Ótimo. tem tratamento. Que bacana. E quando é tratado de forma correta, a gente consegue adormecer, Uhum. né, aquele melasma e o paciente volta sim a ter uma pele clarinha e uma pele bonita, desde que seja tratado corretamente. Que legal. E eu fazendo a minha parte e o paciente fazendo a dele em casa, que isso é bastante importante. Exatamente. Quando né? você está com ele, você passa tudo para ele, você informa, você Isso. trata, você faz tudo, mas ele saiu da porta do consultório, do teu local de trabalho, ele tem a responsabilidade dele lá fora, né? Exatamente. E se os dois andam juntos, a resposta é satisfatória, com Que certeza. fantástico, gente. Tanto Olha do melasma como da rosácea. É. Né? Então, pessoal, para vocês entenderem, não tem receita de bolo. Não tem. Saúde é um geral. É. Né? Você tem que entender o que está causando. Foi falado sobre período de gravidez, né? Exposição solar vai afetar na tua pele, você tem a questão inflamatória. Então, quando você controla tudo isso, você devolve a tonalidade da pele sem causar esse desequilíbrio que Exato. pode deixar a pele branca. É o que a gente falou aqui. Vai dar um presentinho porque você não planejou, porque você não entendeu, você não foi a fundo. É um presente de grego, né? Desagradável, por exemplo. Com certeza. Por sinal. Com certeza. É É isso, um presente né? de grego, né? Porque o coitado do paciente que não tinha, por conta de alguns ácidos usado por muito tempo ou em horários que não deveria ser usado, acaba desencadeando isso no Que paciente. legal, Zé. Que bacana, tá vendo? Então precisa tomar bastante cuidado e eu sempre falo para os meus alunos, gente, estudem. É legal. Exaustivamente. E é o que eu faço. Eu amo estudar e eu acho que isso eu vou levar para o resto da minha vida. Né? Se você quer tratar, né, quer trabalhar, quer estar na área da saúde, né, quer ter um diferencial, né, quer ter um leque, né, porque hoje as pessoas, o desespero das pessoas, né, eu vejo... São imediatistas. As pessoas são imediatistas, né? Tanto os pacientes como, né, quando você vai dar treinamento, né, para os profissionais também. Né? E a gente sabe que muitas coisas, inclusive, né, ainda só, né, complementando o assunto melasma, a gente não depende só eu, profissional, e do paciente usar. A gente também depende da resposta imunológica do paciente. Com certeza. Né? Então, assim, eu sempre falo, estudem. Eu sei que quando a gente
assim, dentro do curso, os alunos querem fazer muitas coisas, porque daí tem um leque abrangente. Uhum. Então, eu sei tratar isso, eu vou atrair um maior número de pacientes. É legal, mas assim, desde que você realmente estude, foque naquilo que você está oferecendo. É isso. Para você não dar para o seu paciente uma coisa que você não gostaria de receber. É isso. Né? Que é É uma isso. iatrogenia, né? É uma coisa que nem o desequilíbrio que a gente falou. Uhum. né? Algo indesejado, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, quando você entrega para o seu paciente aquilo que você gostaria de receber, você vai ter um retorno bastante... Não tenha dúvida. Isso é uma máxima isso aí, né? É. Pense em você, pense num familiar, pense em quem está... olhe para o teu paciente e consiga enxergar ele no teu espelho. Exatamente. Para poder você isso. oferecer para ele o que você gostaria. Simplesmente isso. Eu tive um professor na minha graduação, ele sempre dizia, quando sentar o paciente na sua cadeira, pensa que é sua mãe. Olha que legal. E eu carrego isso pra vida, assim, pra vida. Então, pessoal, carregue isso para a vida de vocês. E aí você vai dar o seu melhor. E trabalhe com amor, né? É lógico, com certeza. Faça aquilo que você ama, trabalhe com amor. Quando sentar o paciente, eu acho que é minha mãe que tá aqui, então... Aí faça o que você faria nessa mãe. Exatamente. Né? Esse é o segredo do sucesso. Pronto. Bela observação. Eu, assim, sinceramente, eu achei perfeita essa observação aí, porque é isso, né? É isso. As pessoas perguntam muito, mas, né, eu tenho uma filha hoje que assim, ela se espelha muito em mim e ela tá no 3º ano de odontologia. Que legal. E ela fala assim, se eu for a metade do que você é, eu já vou ficar feliz. É tão bom ouvir isso aí, né? Mas eu sempre falo assim que... Eu até me emociono, mas... não tem segredo. O segredo é você sempre entender que você está lidando com vida. Trabalhando com vida. E aí? Que exemplo. Bom, parabéns pela filha no 3º ano, primeiramente. E eu não tenho dúvida nenhuma, Gisele, que ela se espelha em você. Né? Eu tô distante, eu falei isso para Maria Eugênia, eu acho, eu tô distante, mais perto de vocês, pode ter certeza. Sabe aquele negócio de ficar olhando, orbitando, por admiração mesmo, por me espelhar em vocês, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, você pode trabalhar dentro da ROF e você pode atuar em todas... O Patrick também falou sobre isso. A gente não consegue ser bom em tudo, né? Não. Então, se você quiser focar na parte de pele, vá. Se você quiser focar na parte de fios, vá. Porém, tenta enxergar, ter alguém como referência. Isso. A Gisele é minha referência para pele e os demais são referências para outras coisas. É muito importante isso, né? Por isso que eu falei para você. Isso aqui nada mais é que um norte, né? Para poder o pessoal... Porque depois de tudo que você falou, Zé, aquela pessoa que já tem ali quando fala de pele, já brilha os olhos, ele vai falar, é para aí que eu vou, é nesse sentido que eu vou. Pode ter certeza. E você sabe que quando você... muito, Obrigada. Pode você sabe quando a gente falando assim de pele, muitas vezes, e por isso também que eu tive esse estalo, assim, às vezes você faz um diagnóstico ali para o paciente e tal, e aí, quando você cuida da pele, você acaba usando até menos material do que você usaria. Porque você devolveu água, você preparou a pele, você deu vitamina para aquela pele, a pele respondeu. Sem dúvida. Então, é bem legal isso, sabe? É bastante gratificante. Com certeza. Quando você evolui para um preenchimento, por exemplo, o teu resultado vai ser potencializado muito, 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 porque você já criou o ambiente para aquilo.
né? Né? E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, mas como que eu vou inserir? Como que eu vou vender isso? Explica para o paciente. É isso. Explica. O A porquê. resposta, o tratamento que ele vai gastar ali, se a durabilidade é X, ela vai para Y. Isso. Porque a pele está com vitaminas, a pele tem água, a pele está, isso. né, tá ali produzindo colágeno. Então, assim, você aumenta a durabilidade do procedimento que você realizou no seu paciente. Quando você explica para ele que você vai aumentar a durabilidade do procedimento, porque a pele foi preparada para receber aquele procedimento, acabou. Acabou. Você vende e dá uma resposta. O importante não é só vender, né? A gente vê os profissionais hoje só querem vender, Só. né? Então, assim, vendam, mas, assim, também deem, né? Doem, né? Aquilo que você está vendendo, né? Então, assim, quando você une as duas coisas, aí o resultado... E outra coisa, você falou aí, Zé, quando você informa, você tira, falando de vender, eu vou falar de venda, você tira a venda dos olhos daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Você fala assim, ó, eu não tô te propondo isso à toa. Eu tô te propondo isso por causa disso aqui, ó. Você vai ter isso aqui, ó. E eu garanto que você vai ter os efeitos do que a gente vai fazer posteriormente prolongado. Quer dizer, é claro, né? Como essa luz aí, é claro. Não tem como, né? É inquestionável. É sim. Que bacana. Ô Gisele, uma coisa que eu coloquei aqui, eu me fala um pouquinho da tua participação no livro, Gisele, da Napoleão, que naquela época, em 2020, você estava no CIOSP, só para o pessoal entender. Essa participação no livro foi bastante gratificante para mim, assim, o reconhecimento, né? E foi uma época que eu estava fazendo mestrado, então eu estava muito focada no mestrado, estudando muito, sem tempo, correndo, e aí você cuida de casa, de filho, de marido, de estudo, e então, assim, não tinha tempo nem para eu respirar. Aí, quando eu fui convidada, aí eu parei, pensei, todo mundo, você é maluca? Imagina, você ainda tá pensando. Mas eu não tinha tempo, eu tava na correria. E a doutora Maria, que foi quem me convidou para fazer esse capítulo do livro, ela fez muita questão e eu agradeço a ela por ter feito tanta questão, porque se ela não tivesse feito tanta questão, eu não teria, seguramente eu não teria. Por falta de tempo. Por falta a gente sabe do nosso tempo, né? Por falta de tempo. Imagina, é um prazer gigantesco, né, ter feito parte desse livro de harmonização. Né? Hoje eu agradeço a ela por ter insistido. Eu lembro que ela mandou 1, 2, 3. Aí na última ela falou assim, doutora, ela nem me conhecia, ela foi por indicação, e aí depois ela foi ver meu currículo e tal, e ela gostou bastante. E ela falou assim, doutora, eu adoraria ter você no meu livro, mas infelizmente essa é a última vez que eu vou te mandar mensagem, porque eu preciso dar andamento, da sequência no livro. Senão vai travar o livro. Exatamente. Aí eu olhei aquilo, e aquilo foi um chacoalhão. E todo mundo falando, sabe? Não vai, pô, isso vai ser muito legal pra você. Tá. E aí eu parei e falei, não, eu vou arrumar um tempo. Nem que eu fique sem dormir 1, 2, 3 noites. Depois eu recupero esse sono e eu vou, sim, fazer parte desse livro. E foi bem legal. E também foi falando sobre rejuvenescimento, sobre pele. E eu gostei bastante de ter feito essa participação. É um legado que você deixou. Com certeza. Ninguém apaga. É isso, Zé. Como foi importante. Foi muito importante, muito importante. A tua contribuição, ela é ímpar. É o que eu falei em algum momento da nossa conversa aqui. Hoje, Zé, o que nós temos é isso aí, né? Vai mudar, com certeza, por causa da questão da tecnologia, sim, sem tudo dúvida isso, nenhuma. o entendimento, né? Você vai ver o exame, você vai fazer a interpretação do exame. Isso pode... A gente vê que a interpretação ele vem sendo ampliada, né? Você consegue entender a fundo os motivos, né? Então, essa contribuição tua com o livro, com certeza, é eternizada. Tá lá. Tá lá. Olha o peso disso, Zé. Parabéns por você ter não só contribuído, por ter aceitado, né? É o que você falou. As pessoas que estavam
fora fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Mas nós sabemos da administração do nosso tempo, não é fácil, né? Mas você sabe que depois que diminuiu essa carga gigante que eu estava carregando na época, de fazer muita coisa, foi uma época que eu estava viajando muito também, eu não estava dormindo muito bem, eu estava muito cansada, né? E aí você acaba ficando bastante estressada por conta disso. Você quer fazer muita coisa, você ama, mas o seu corpo às vezes não responde. O seu corpo chega uma hora que o seu corpo fala assim, ei, você precisa descansar, né? E aí depois que passou tudo isso, eu falei, como eu pensei, né? E deixei a mulher fazer isso, coitada, né? Tipo, ainda bem que ela foi bastante incisiva comigo. Aí Com certeza. Hoje eu penso, nossa, ela queria muito que eu participasse do livro dela. Porque para qualquer profissional que você fizer um convite desse, o profissional vai agarrar na hora. Mas eu, né, Deus sabe do meu coração, eu não agarrei na hora, não foi por snob, por nada disso. É porque a carga tava gigantesca mesmo. O momento ali. Eu tava muito cansada. Tribulado demais, né? E aí, depois que essa carga diminuiu, eu olhei e falei assim, meu Deus, ainda bem que Deus me deu uma luz, e ela foi, assim, bastante né, incisiva na mensagem, de falar assim, olha, é a última vez que eu falo com você, eu preciso dar sequência de andamento no meu livro, e você não me responde, não me dá um feedback, então, né... Zélia, eu falo isso aqui, isso aí é um abraço que você recebeu dela, né? Oh, com certeza, por isso que eu sou grata. Que bacana, que bacana. Eternamente grata por ela ter me escolhido e ter sido insistente comigo. Com certeza, Zélia. Que fantástico, que fantástico. Zélia, eu coloquei aqui uma observação, porque eu quero que todo mundo também conheça um pouquinho da gente, de vocês. Você teve um período em Portugal, Gisele. Quanto tempo você ficou lá? Uns 3, 4 anos? Eu fiquei 3 anos e meio. Porque no meu cálculo, assim, mais ou menos, foi isso. Né? E vindo ao Brasil, né? Para poder trabalhar. Sempre. Sempre participando de congressos, né? Em Barcelona, Portugal, Inglaterra. Que legal. Paris e por aí vai. Olha o peso, que legal. Então, você ficou 3 anos e meio lá? Eu fiquei 3 anos e meio por conta do meu mestrado. E agora você retornou para o Brasil e fica? Não, eu ainda, na verdade, eu tenho um pé lá e outro cá ainda, né? Quando eu fui fazer mestrado, a minha filha, que na época era menor de idade, ela foi comigo. E aí ela continuou o ensino médio dela lá. E ela acabou ficando maior de idade e não quis voltar. E ela hoje mora lá, então eu ainda tenho casa lá, tenho filha lá, então perfeito, assim... que bom, né? Eu ainda vou... Claro que agora eu vou ficar um pouquinho mais no Brasil, né? Para atender outras necessidades. Certo. Mas assim, eu continuo indo para Portugal, até porque eu ainda atendo lá, eu ainda dou aula lá. Legal. E aí tenho minha filhinha também, que ainda mora lá. Eu tô perguntando isso porque, assim, a gente tem um detalhe também, né, Gélia? A gente tem essa possibilidade de estar indo e voltando, a gente sai um pouquinho do estresse que causa São Paulo, a loucura que é São Paulo. Sim. Aí você vai para lá, você dá uma desligada, né? São outros ares. São temperatura outros ares. É diferente, Total, as pessoas são total. diferentes. Aí depois você chega um momento lá que entra na pilha de lá. Aí depois fala, vou pro Brasil. Isso é tão bom, mas essa você sabe oportunidade. Que, com né? certeza. Eu jamais vou conseguir me desconectar assim de Portugal. Jamais. Nunca. É mesmo? Nunca. Não, porque eu fui tão bem recebida lá. Que né? coisa bacana. E eu acho que essa gratidão eu vou levar. Com certeza. Né? As pessoas, quando mudam, né? Quando migram de país, sempre se preocupam com discriminação, como eu vou ser tratado. Mas, assim, eu não tenho nada a reclamar de Portugal. Muito pelo contrário. Só agradecimento. Eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento que eu tive por todo mundo lá. E eu cheguei e imediatamente eu já fui... né, escolhida para dar aula dentro de faculdade, já fui, né, convidada para atender em clínicas bastante conhecidas no Porto, né, então assim eu não... Portas abertas. Portas totalmente abertas, então... Que bacana. Só gratidão. Eu imagino, é gratidão mesmo, é assim que funciona, é um outro país, a cultura é diferente. A gente tá falando do velho mundo, né, Zé? A Europa é o velho mundo. Começou tudo ali, civilização, né?
Então, é diferente, não adianta, culturalmente, tudo isso, né? Ô Gisele, o meu menino tá morando nos Estados Unidos. O meu menino mora em San José, na Califórnia. Que Eu estive legal. com ele o ano passado e o Enzo não volta. Ele tá Eu fazendo uma acredito. faculdade que chama Evergreen, próximo ali do Vale do Silício, ali em San José. Que legal. É. E o Enzo não volta. Eu não Ele tenho já falou, dúvida. pai, eu não volto Se eu mais. fosse ele, também não voltaria. Eu falei isso pra ele. Falei, meu filho, papai, graças a Deus, o papai pode ir aí. O que separa eu e você são 9, 10 horas de distância, voo. Só. Né? É. O papai entra no avião de noite que de manhã ele tá junto com você aí. Exato. A gente tem essa facilidade, né? E a tua menina estando em Portugal é a mesma situação, né, Zé? É. Isso é Eu tinha legal uma demais. época na vida, eu tenho 3, e tinha uma época que uma morava no Japão, a outra na Flórida e a outra em Portugal. A da Olha Flórida tá agora passando um tempo aqui comigo, mas logo retorna também. Uhum. E a que estava morando no Japão, que é a que resolveu voltar para o Brasil, porque ela quis cursar a odontologia do Brasil, Certo. por ser reconhecida como ela é, É. né? Tem um E peso por muito isso grande. ela está aqui comigo hoje. Mas eu sempre falei para as minhas filhas, o que nos separa é somente a distância. Né? Hoje a gente tem, né, a internet que a gente se Fantástico. conecta, né, Exatamente. consegue se ver, consegue, né, falar. Na palma da Então, mão a gente tá junto, né? isso acaba sanando um pouco Ameniza, a ameniza, saudade. né? Com certeza, com certeza. Eu falo isso pro Enzo direto. Eu falo, filho, esses dias pra trás ele falou, pai, depois a gente pode fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, é claro. Ele tava em Lake Tahoe. Ele me mandou uma foto, Gisele, e eles estavam acampando. Um urso. Ó, Eu falei, filho, isso aí é um animal silvestre. Ele falou, não, pai, não tem problema, não. É lógico que aqueles que cuidam do parque sabem Sabe. que aqueles ursos ali não vão atacar. Mas se vier aquele que tá lá longe, que não tem contato com o humano, ele pode, né? Eu falei, filho, você tá doido. E assim, a distância do Enzo, eu imagino que com menos de 100 metros tava o urso ali. Eu falei, filho, cuidado. A minha É o filha que o que, papai- a minha filha que mora na Flórida também. Desculpa te cortar, minha filha que mora na Flórida também. Outro dia fez a mesma coisa. Você falou, eu lembrei. Lá na Flórida tem muito crocodilo, né? Demais. E outro dia ela fazendo uns stories e com o crocodilo aqui atrás. Como que você tem coragem de dar as costas para um crocodilo desse? Pois é. Meu Deus, jamais eu faria isso. Aí eu orientei ele, né? Eu falei, eu não posso estar aí com você, meu filho. Mas, né? Né? é, Fica precisa tomar atento, cuidado, né? Porque se eles estiverem com fome, é um perigo, realmente. É né? isso, exatamente. O instinto animal, né? É. Eles vão atacar, não é por maldade, não. É Eles não têm bonito, discernimento. né? É legal, é Lindo, diferente, você né? vê É. ele pardo, lindo. Você vê o desenho, vamos dizer assim, né? A anatomia do urso, diferente. muito bacana. E robusto, grande, né? Aquilo lá, eu brinco que se der uma mãozada na gente, ele derruba a gente fácil, né? Com certeza. Que legal, Zé, esse negócio de estar conectado ao universo, né? O universo é muito abundante e a gente... Existem aquelas pessoas que ficam fechadas dentro do... Tem gente que não tem condição de fazer isso, né, Zé? É, a Sair gente sabe daqui que para não, um outro país. Tudo bem. Sim. Mas você não precisa ficar fechado. Vai pesquisar. Exato. Pega o Google aí, fala Porto em Portugal, Covilhã. E vai lá em Covilhã de maneira... pelo Google Earth ali, né? Vai visitar o YouTube, mundo. né? Nossa, tem gente É hoje que isso. Eles estão coloca- falando, ó, eu tô em tal lugar, é, né? mostra a cidade, Exatamente. né? E vai tentando colocar na tua cabeça que em algum momento você pode eventualmente estar ali, É, né? Eu sou fascinado com essas coisas, é. Fascinado com essa E possibilidade às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu vou fazer uma pesquisa? Eu nunca vou lá. Eu nunca. Nunca. Nunca Diga nunca. Nunca diga nunca. É. Né? Eu acho. Eu já fui para tantos países que eu jamais... Imaginou. Imaginei, Eu também, é. Zé. Também. Você acha que eu imaginava que eu ia pro Canadá? Aí nunca passou na minha cabeça, sinceramente. Por quê? Porque quando eu era jovem, na época de faculdade, eu tinha a limitação financeira e a cabeça também, a cabeça fechadinha. Você acha que você não vai expandir, né? E, ó, naturalmente isso acontece. Você sabe que, assim, eu vou entregar minha idade agora, o pessoal vai descobrir. Não sei se você lembra daquela música, I London, London, London. Aham, lembro. Sabe? E aí eu ouvi aquela música, eu acho que era o RPM que cantava, se eu não me engano. Era RPM. E eu ouvia aquela música, eu amava aquela música, e eu pensava, London, nunca vou para London. Um dia
além de eu ter ido várias vezes para London, um dia eu fui convidada para palestrar em London. Olha que coisa Olha, fantástica. por isso A que eu gente tá falo, falando de um nunca negócio diga de nunca. década de 80, a música, né? E como isso fica aqui, né? Tipo New York, É, né? É. Isso Zé, faz parte. Se eu pudesse falar para... E eu falo, para pessoas próximas eu falo. Um tá ali, ó. O Thales. Sempre fala. Ganha o mundo, rapaz. Você é novo, né? Verdade. Florianópolis é lindo? É, ué. Vá a Florianópolis, vá a Natal, vai pro Nordeste, vá pro Amazonas, se você tiver interesse de ir pro Amazonas. Mas sai daqui também. Eu já fui 8 vezes pro Uruguai e numa dessas viagens, eu tava de carro, eu fiz o Uruguai inteiro, que é uma cidadezinha Ai, desse tamaninho. delícia. Arrumava a pousada na hora lá. Quer dizer, aventura total. Ah, E isso a é minha muito esposa é legal. parceirona. Vamos. É doidinho. Ai, que Chamou, ela tá lá. gostoso. É Ai, uma que delícia, legal, né? Demais. Então, vai, gente. Vai, o mundão tá aí. Começa a fazer, por exemplo, o Uruguai, né? Vai a Punta del Este, vai Montevidéu. A moeda lá não é tão forte, você consegue ampliar. E dali você cai pro mundão. É verdade. Né? É. É isso. Isso são coisas que só que a gente vai levar e que ninguém tira da gente. Exatamente. Né? Essa É experiência o estudo, essa experiência, Isso. são as viagens, né? Isso ninguém Isso tira ninguém mesmo. tira. Isso é pra ficar. É. Gisele, eu coloquei aqui para você pontuar algo, para você ficar livre e mandar um recado, uma orientação, talvez. Mas antes disso, você falou de uma coisa aí que eu sempre pergunto para todo mundo e é independente da religião. Deus para você, Gisele. Deus é minha base, meu tudo. Sem ele, eu jamais estaria onde eu estou. Sem ele, eu não sou nada. Dele, né? Aham, permissão dele, com certeza. Fantástico, porque eu sempre coloco aqui, ó. Isso aqui tá aqui. É o que eu falei, Zé. Não tô falando de religião. Porque o assunto religião é muito delicado. É, sim. Né? É. Mas existe um ser Uhum. superior que coordena tudo, no meu ponto de vista, né? Ele é o meu diretor, com certeza. É o norte nosso, né, Zé? Uhum. Bacana. E eu queria que você pontuasse algo, Gisele. Que você falasse para seguidor teu, para aquelas pessoas. Talvez uma pessoa que conversou com você antes de ontem e você não teve a oportunidade de falar para ela alguma coisa. Tipo assim, dentro da ROF mesmo, né? Um aluno teu que você conversou por 30 minutos, mas você esqueceu de dar uma dica para ele, por exemplo. Então, quando eu só tô falando isso só para exemplificar. Para você pontuar o que você quiser, Zé, para você transmitir o que você tem aí com você agora. Eu acho que eu já até meio que falei o que eu gosto muito, muito, muito de falar, até porque como a gente que trabalha, né, com harmonização, a gente está vendo que a harmonização muitas vezes está sendo banalizada, né? Então, eu sempre falo assim pros meus alunos e no geral também, né? Pra gente lembrar que a gente trabalha com vida, com saúde. E quando a gente lembra disso, com certeza você vai dar o seu melhor. O sucesso está marcado quando Com você certeza, entende isso daí, né, Zé? E quando você lembra de tudo isso, eu não tenho dúvida que Deus lá de cima... Tá colocando um Vzinho de... tiquei. Um joinha. Correto, joinha, é isso. Ele tá curtindo. Falando Quando... em palavras do momento, né? De tá hoje, curtindo. isso aí, Deus curte, é isso, literalmente. Que bacana, gente. Eu sempre também falo assim que Deus, ele sempre é muito generoso comigo, sempre. Mas quando ele me colocou na área da saúde, ele foi generoso ao quadrado. Que bacana. Porque, assim, eu amo o que eu faço. Nunca, em nenhum dia a partir do dia que eu escolhi, né, fazer odontologia por base, eu me arrependi. Nunca. Eu vejo profissionais que falam assim, eu devia ter feito um curso X ou Y, Z. Eu não, eu amo todos os cursos que eu fiz até hoje. Que bacana, Zé. Quando eu fiz a estratégia em saúde da família, que foi o PSF,
Eu fiz porque pensando em, assim, eu vou dar o meu melhor e eu, com certeza eu dei, né? E eu vou ajudar pessoas que realmente precisam de mim, né? Eu trabalhei muitos anos na saúde pública Uhum. também, A gente sabe o amei, tanto que é deficiente, né? mas Sabe a assim, contribuição. eu sempre, eu fiz muito além do que eu poderia fazer, Que legal. porque eu sabia que eu podia, mesmo indo contra a lei, né, Uhum. de onde eu estava trabalhando, de ter que atender em horário X e só poder fazer aquela quantidade de procedimento por dia. Eu Você estendia isso. sempre estendia, porque eu sabia que eu Quem podia. ganhou foi você, né? Não foi? E assim, e foi eu, e com certeza, né, como você falou, Deus estava lá. Parabéns. Se você pode Aprovando. fazer, por que não? Faz. Que Né? bacana, Zé. Isso é muito Esse legal. tempo que eu passei na saúde pública, eu não tenho dúvida que eu dei o meu melhor. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu imagino. E hoje, na harmonização orofacial, eu não sou diferente. Né? Eu procuro sempre dar o meu melhor e o que eu puder fazer para o meu paciente sair feliz, Você vai fazer com certeza. eu vou fazer com certeza. Ô Zé, essa tua declaração, ela foi tão bacana que eu vou explicar para você o motivo. E eu falo isso aqui, eu já falei algumas vezes. Eu falei com um amigo meu, Humberto, porque ele deixou a odontologia por 8 anos, mas ele explicou qual foi o motivo, né? Que ele desviou da profissão, que é uma profissão linda. E eu falei isso várias vezes aqui, Zé, e vou reforçar. A nossa profissão é tão linda. Quem escolheu, abraça a profissão. Você está desanimado porque o teu consultório está vazio? Não tem problema. Faz uma conexão com Deus. Vai isso. lá no teu quarto, dentro do teu consultório. Fecha as portas e pede uma inspiração dele lá. Para que lado que você vai? Você vai para ROF? Tá aí, um universo aberto pra gente. Né? Você não tá se dando bem com a parte clínica geral, vamos dizer assim? Faça um planejamento. Isso. Continue trabalhando na parte clínica, para você ter recurso para pagar a tua especialização em ROF, o teu curso de aperfeiçoamento em ROF. Direcione a tua vida porque você vai não deixa a profissão. Não, de jeito nenhum. É um desperdício muito grande, né, Zé? É um Profissão linda, investimento, tempo. Você desprende tempo, dinheiro, tudo isso. Você tem a profissão na mão, palpável. Exato. Porque o teu diploma tá ali. Isso Se você não fizer nada de errado, teu diploma tá ali. Exatamente. E você vai deixar isso passar pelos dedos? Não, escorrer não dá. Que bacana. É aquilo que você falou, busca uma conexão com Deus. Isso. Sempre dando o seu melhor, né? Sempre sendo honesto, Isso. que as portas vão se abrindo, com certeza. Né? Então, pessoal, o que a Gisele falou foi perfeito e casa com o que eu falo para vocês direto. Amem a profissão de vocês, sigam, direcione, né, Gisele? Sim. Direciona para o que vocês querem. É tão bonita a profissão. Linda. Né? A nossa profissão é linda. Eu sempre falo nos meus cursos, sempre falo para os meus alunos. Eu sou cirurgiã dentista e aí o pessoal pergunta, mas você ainda mexe com dente? Não, eu não mexo mais com dente. Há muito mais de 15 anos. Por que eu não mexo com dente? Porque ninguém sabe tudo. Exatamente. Né? Então, se eu me especializei em harmonização, se eu fiz mestrado em harmonização, eu não consigo, né? Não dá para abraçar Não tudo. consigo, né? Abraçar tudo. Eu E sou uma acontece só, naturalmente também, né, Gisele? Com certeza esse processo de evolução teu para chegar no dia de hoje aconteceu naturalmente. Sim, sem né? dúvida. Você deixou de fazer a odontologia convencional porque não coube mais no teu dia a dia. Exatamente. Né? Não dá. Por isso que eu falei, programação. Exato. Foque, ó. Aí vem o imediatismo, né? Você quer fazer o curso, esses cursos de harmonização, já quer sair aplicando, já quer ter retorno financeiro, e se não dá, você se frustra. Não, todo mundo... E aí entra o degrau que você falou, né, Zé? Mire cada degrau e suba. Não pula daqui para cá, não, porque você não concluiu 2 aqui. Em algum momento você tem que voltar aqui. E aí é penoso, né? Não tem, eu sempre falo também, não olha a escada, olha o degrau, Isso. olha o próximo. É exatamente o que você falou. Não olha a escada, olha o degrau. Isso, palavras suas. Então... É isso. Eu acho que mercado tem,
Tem, né? tem. Para todas as especialidades, Sem dúvida. né? Desde que você, né, trabalhe certinho, né? Não vai faltar. Não vai faltar. E as portas sempre se abrirão. Com certeza. Sempre se abrirão. E para quem tem dúvida ainda, pessoal, entre em contato com a Gisele, entre em contato comigo, entre em contato com a Fernanda, com quem vocês têm afinidade, que vocês Exatamente. gostam. Pede uma opinião. Se não responder para vocês, insista, igual a moça do livro fez com a Gisele. É, Falou, olha, ô Gisele, eu te fiz uma pergunta, você não me respondeu, eu acho que é pela tua vida atribulada, mas eu gostaria que você me ajudasse numa coisa aqui. Olha, eu estou pensando em fazer o curso, tal. Você me dá uma luz aí, a Gisele pode contribuir, né, Gisele? com certeza. Isso é Estou à tão- disposição. Pois é, isso é tão legal. É. Bom, Gisele, eu começo agradecendo e termino agradecendo. Põe a imagem lá. Tem pergunta aqui, a hora que eu puder ler, você me... Ah, pode fazer a pergunta. Pode. A Patrícia falou, doutora, faço uso de vitamina C mais zinco 1 grama por conta. Tem algum problema? Então, é aquilo que eu falei, né? O ideal é... Porque, assim, quando faz por muito tempo também, a pessoa acaba ficando por excesso. E tudo que tá em excesso não é legal, tá? Então, é legal ter o acompanhamento de um profissional e o profissional fazer esse pedido de exames para ver se ainda precisa, se a quantidade tá adequada ou não. Uhum. Regulado direitinho. É. Tá, tem outra aqui da Patrícia. Obrigado, também. Patrícia, pela pergunta. Obrigada, viu, Patrícia? Tem outra da Patrícia também. Ela falou que chegou na fase do climatério. Não sei o que é isso. Uhum. E minhas unhas estão muito fracas. Amigos me disseram sobre vitamina D. Esses tipos de vitaminas tomadas por conta podem prejudicar? Podem sim. A resposta é meio que semelhante. Quando as mulheres entram no climatério, acontece dos hormônios ficarem desequilibrados. E por conta disso também precisa ver qual é o hormônio que está mais deficiente para a gente entrar com a vitamina e fazer essa reposição, né? Bacana. E é normal mesmo que isso aconteça, né? Sentir a unha mais fragilizada, a unha quebradiça, a pele opaca, né? O aparecimento de algumas manchas. Então, por isso a gente sempre orienta mesmo o acompanhamento com um profissional para poder pedir os exames Uhum. e fazer a reposição na quantidade correta. Bacana. Olha a interação, tanto que é gostoso, tá vendo? É o que eu falei. Você tem a Patrícia perguntando pra gente, tirando as dúvidas dela, e aí volta no início, quando nós conversamos. Tá vendo por que eu tô fazendo isso aqui? É uma delícia, Zé. É bem legal, é legal. E é bastante importante mesmo a gente frisar, né, nesse assunto, porque às vezes a pessoa imagina que está fazendo a reposição, são vitaminas legais, são, mas às vezes a pessoa está tomando e ela já não precisa mais daquilo, ou nunca precisou. Né? Já equilibrou, já tá com tudo ok, né? E aí, às vezes, ou tá gastando dinheiro à toa, ou tá suplementando demais o organismo. Vai sobrecarregar ou E vai ser perdido. sobrecarrega. Exatamente. Né? Ou uma coisa ou outra. É isso mesmo. Tá bom. Era essa imagem aqui? Não, mas pode colocar. Quando que vai ser isso aí, Gisele? 11 e 12 de agosto. 11 e 12 de agosto. Aí, pessoal, aonde a Gisele vai estar. Então, quem quiser, ó. Esse vai ser no primeiro dia vai ser um workshop, e aí o segundo dia vai ser um curso mesmo de mão na massa. Que legal. Tá vendo, pessoal? Então, quem tem interesse aí, ó. Já tá aí uma baita de uma oportunidade, né, Gisele? Vai pra Gramado, que é um lugar excepcional, lindo. Você teve lá faz pouco tempo. Não, você sabe que eu não conheço Gramado? Você tá brincando. Não conheço Onde Gramado. Aquele curso lá, o anterior lá, Gisele, onde foi? Foi aqui em São Paulo? O anterior O que a gente falou do tempo, que você tava uma ampulheta. Ah, esse foi aqui em São Paulo. Foi em São Paulo, né? Foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Gramado é lindo. Eu não conheço Gramado. E eu tô me programando para ir a Gramado há muitos anos. Só que assim, por conta dessas minhas viagens malucas, Não consegui. né, de não parar. E Tá aí, vendo? aí quando eu paro, eu falo, deixa eu ficar um pouquinho na minha casa. E aí não vou. Aí agora eu
Eu fui convidada para participar desse congresso aí de melasma e Que aí depois bacana. eles já emendaram para a gente dar um curso no segundo dia. O curso vai ter horas de aula teórica e Uhum. depois também de aula prática. Prática. É. Que bacana. Ah, isso aí, Gisele, essa moça me perguntou como é que eu trataria ela. Você é mancha de espinha e ela se sente tão incomodada com isso aí, Gisele. Qual que é o caminho que você iria? Ela tá com maquiagem, né? Dá pra ver que ela tá É. com acho que tem Ela um tá protetor tentando, com ela tá maquiagem. tentando dar uma Uma escondida, né? escondida, né? Então, pessoal, pra vocês entenderem o quanto... Pior que essa imagem, eu nem deveria ter colocado um tampado o olhinho dela, né? A estampa peço aqui, não tem Pronto, problema. É. tampou. Aí, Então, a pele dela, provavelmente ela tem aí um desequilíbrio hormonal. Por conta, a idade mais ou menos, dá pra saber mais ou menos a idade dela, e ela tem bastante espinha ainda. uhum, Essas espinhas não são normais nessa idade. é verdade. Então, aí a gente já identifica um desequilíbrio hormonal. Ela tem bastante manchinha, né? A pele dela tá bastante opaca, poro bastante aberto. Então, aí a gente teria que associar vários tipos de linha de ação, Uhum. digamos assim, né? Que seria pedir o exame para ver como Pra que poder tá tentar mapear, né? Fazer uma mapinha dela. Uhum. E aí, né, repor o hormônio, né, que tá Uhum. faltando, ou deixar em equilíbrio se tiver desequilibrado, né? E aí depois, né, Ir pros ativos para poder amenizar a mancha, com clarear certeza. um pouquinho. Ela ia tomar via oral, Uhum. de uso tópico, e aí depois, né, mais lá na frente, um peeling, um microagulhamento para Bacana. ajudar a fechar esses É uma poros. associação mesmo, né? E dar viço para essa pele, né? Ativos para viço e por aí vai. Tá vendo, pessoal? O universo da pele, que É coisa gigante, linda. Ué. Só nessa pele dela a gente consegue identificar muita coisa, né? Tá vendo? Ó, essa região de acne dela é bem típica, né? De hormônio desequilibrado, Uhum. de desequilíbrio hormonal. É mapear. Né? Tentar entender. E a gente consegue ver, pessoal, olha que o universo de... Aí falando de pele, né, Zé, você pode confirmar isso. É uma coisa que incomoda tanto que a gente consegue ver onde que ela carregou na maquiagem para poder tampar. Isso é uma coisa que a gente já, quando o paciente já entra no consultório, que você vê, né, esse tipo de comportamento que é normal, né? É normal. né? Pra mim, né? Pra todo mundo. É normal, né? O que a gente Claro. quer esconder, né? Exatamente. A gente tem até um folder do melasma que a gente fala tratar ou esconder, Uhum. né? É normal que as pessoas queiram esconder, né? Porque quem não quer estar com a pele bonita, com a pele uniforme, Todo mundo né? quer. Todo mundo. Então, é normal que isso aconteça. E quando o paciente já entra no seu consultório, na clínica, que você vê que ela carregou naquela região, mais ou menos você já sabe o que ela quer te falar. Exatamente. Né? O que Ela que tá fala, incomodando. É onde eu falei, os olhos, né, Zé? Os olhos, eles acusam. Você olha ali e ela tá contando já, né? Ela já tá contando. A imagem conta. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas vocês têm vários anos de profissão, vocês têm uma visão diferente. Não, isso é conquistado devagarzinho. Com Você acha que certeza, há 15 anos atrás eu enxergava dessa forma? Não. Não. É hoje que eu tenho uma percepção. E aí vem a parte de convívio com as pessoas, né? Você vai somando tudo, né? São os anos, né, O estudo. de muito estudo. Exatamente. Né? E aí, quando você bate o olho, você meio que já sabe o que o paciente quer falar. Exatamente. Né? E aí, a gente pede os exames, claro, pra gente, né, ter certeza, Exatamente. né, de qual plano de tratamento eu vou, né, fazer para aquele paciente. E informar para o paciente. A gente, como a Gisele falou, a gente está indo nesse sentido aqui por isso. Né? Não é baseado, à toa, né? Eu tô te propondo um tratamento que eu consigo enxergar que vai ser o mais apropriado para você. Claro, né? que a gente tem ideia, né? Que Lógico. Eu olhei ali, eu já identifiquei várias linhas de tratamento que a gente pode fazer com ela, mas quando a gente tem o exame em mãos... vai te nortear, vai te dar um... É o norte que você fala, não, realmente é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Bacana. Eu saio do que eu acho para uma coisa que é palpável, que é certo. Exatamente. A palavra é palpável.
E eu queria que você colocasse a cartinha, Vou colocar. Davi, porque foi feito com muito zelo, muito carinho. E aí. Só deixar em tela. Abre. Opa. Aqui. Uma hora eu deixei grande. Não, pode fazer com calma. Apresentar. Aí. Ô, Gisele, então, como eu falei, eu comecei agradecendo e finalizo agradecendo. Você seria a primeira, entre aspas, a ter isso em mãos. Porém, eu corri ontem com a gráfica e eu fiz um monte de coisa, Gisele, para poder te entregar isso em mãos. Mas fica aí, eu mando para você, assim como eu falei para você. Eu vou mandar para todos que estiveram aqui. Porque cada coisa que eu vou incluindo aqui, Gisele, seja canequinha, é agradecimento só. Mais nada, eu não tenho interesse em nada, dizer nada. Simplesmente agradecer. Muito obrigada. Tá? Então, tá aí, ó. E eu quero agradecer também o convite. E falar também que, assim, eu tô como eu tenho orgulho de ter passado na sua vida, e eu tenho certeza que eu deixei alguma coisinha ali, né, de aprendizado, né, para você, e também ver o seu crescimento, muito me alegra, viu? Muito obrigado. Parabéns. Você faz parte disso, com certeza. Obrigada mesmo pelo carinho, pelo convite. E olha, eu já li, assim, 2 frases ali, eu não posso ler tudo, porque eu sou chorona. Mas eu juro que em casa eu vou ler com bastante atenção. Lê, eu vou te mandar esse através do WhatsApp, né? Eu vou te mandar, mas depois eu faço questão de você receber em mãos na sua casa. Ai, nossa, que tá? orgulho, Lá, obrigada. São Paulo, 12 de julho de 23, é o dia que você esteve aqui. Eu fico muito feliz. Muito feliz legal, mesmo. Muito obrigada. Tá? E, enfim, é isso, Gisele. Obrigada. Muito obrigado eu mesmo por ter coração. desprendido esse tempo e estar aqui. Um prazer por gigante. Contribuir tanto para a ROF, para todo mundo. Pode ter certeza que é o que eu falo. Você falou para muita gente e gente vai se sentir tocado pelo que você falou. E assim, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada de coração. Pelo carinho, pela atenção, pela consideração. Que isso. Estou muito Obrigada feliz. mesmo. Estou muito eu feliz. também. É isso, pessoal. Bom, agora o praxe, né, o Thales? Sigam, compartilhem, né? Faz esse negócio ecoar. Sim. Eu falei uma coisa, Gisele. Eu não lembro com quem que eu acho que foi com um amigo meu que a gente falou sobre lente de contato. A gente tem 1000 visualizações, ou 12, ou 13, ou 500 visualizações. E por que a gente não tem esse pessoal seguindo ou inscrito no Instagram? Que é tão importante. Agora eu já estou falando do ponto de vista de entrega, porque a gente sabe que eu não conseguia entender, Gisele, o seguinte. Por que todo mundo que faz o Instagram, ele fala assim, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe. Porque isso gera engajamento e o próprio YouTube vai entregar isso. Então, você entra naquelas janelinhas, você vai ter condição de ver. Então, hoje eu consigo entender a importância. Sim. Eu não sabia o motivo disso aí, Zé. Então, pedi para todo mundo, segue, compartilha, faça suas inscrições. O sininho é o seguinte, quando a gente for entrar no ao vivo, ele avisa, a plataforma avisa. Gisele, eu juro que eu não sabia disso. Eu não tinha esse conhecimento, sabia? Para mim é muito novo. Essa parte de YouTube, essas coisas, entendeu? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo por ter estado conosco aqui. A gente vai subir para o YouTube. Gisele, eu vou tentar seguir esse cronograma, mas eu já vou me antecipar aqui. Gisele, pessoal, nós estamos subindo 1 por semana. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Porém, eu estou cogitando a possibilidade, Gisele, de deixar disponibilizado tudo. Depois eu vou pensar direitinho. Tudo esses conteúdos, e aí, num determinado tempo, eu faço como é que eu vou falar? Eu vou jogar, toda vez, eu vou continuar no mesmo cronograma. Ele vai estar disponível lá para quem quiser ver, porém, no dia sexta-feira, 10 horas da manhã, eu vou falar, está disponível. Quer dizer, eu vou jogar isso nas plataformas para poder deixar isso evidente, né? Uhum. Eu vou continuar fazendo isso. Só que aí,
Gisele, precisando, você pode pedir o cortezinho. A gente sempre vai estar fazendo cortes. A gente sempre vai estar fazendo cortes para vocês poderem usar isso daí. Qualquer coisa que você precisar, Gisele, e já fica aqui um convite. Se você em algum momento quiser falar de um assunto X, a gente alinha isso daí, a gente volta aqui, Legal. a gente fala sobre isso, porque é o que eu falei, é informação, é proximidade com quem está vendo, é contribuir com esse universo da Hoff, que é lindo, né? Joia. Vamos Tá bom? com certeza. Pode contar comigo. Então é isso, pessoal. Pessoal, obrigada pela interação. Quero deixar aqui o meu agradecimento tanto para o Eros como para vocês que interagiram, que assistiram e que vão assistir. E quero deixar em aberto também, né, o acesso, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, quiser conversar. Claro que às vezes pode ser que demore um pouquinho, né, por conta dessa vida corrida, mas eu não deixo de responder ninguém. Então, quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade, estou à disposição. Façam isso, pessoal. Façam isso. doutora.gisele_. Isso. Né, Gisele? No Instagram, Pra poder né? sigam a Gisele lá, porque ela tem muita coisa boa, experiências que acontecem na vida da Gisele, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, que a gente acaba contribuindo, né, Gisele? Eu Sim. fico imaginando assim, fico imaginando não, isso é uma interpretação minha. As pessoas que seguem você, que me seguem o Thales, porque gostam do que a gente está oferecendo. E em algum momento, como a gente falou, Gisele, vai fazer uma viagem, a pessoa fala, poxa, eu gostaria de ir lá. Então, quem sabe em um momento você consegue fazer isso daí. A gente acaba compartilhando e mostrando um pouquinho pro pessoal o nosso dia a dia, mas não é para ficar só mostrando, é para poder fazer com que a pessoa possa tentar idealizar aquilo ali e um dia tornar realidade, né? Sim, com Que certeza. é muito importante. É isso. Muito obrigado para todo mundo. Pode finalizar? Pode.